amado, minha amada, é com muita alegria que nós damos início, em nome de Jesus, a mais um programa Viva Promessa. E nesta manhã nós queremos compartilhar contigo, meu irmão, minha irmã, amigo, essa graça maravilhosa. Eu quero convidá-lo, neste momento, a se colocar diante de Deus como realmente nós somos, como falhos e pecadores. Mas lembrando sempre que naquela cruz, o Senhor derramou o seu sangue por nós. E por essa graça imensurável, por esse amor tão grande, nós hoje temos o direito de estarmos na presença de Deus. Nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Eu quero compartilhar com você um texto na palavra de Deus que se encontra na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, apenas o versículo 1. Abra sua Bíblia se você puder, se você estiver na sua casa, aí estiver com a Bíblia próximo de você, procure essa palavra na sua Bíblia. É interessante você ler a palavra de Deus. É interessante você também, eu convido você a terminar, a completar essa leitura de todo o capítulo. Agora nós vamos falar da introdução, do versículo 1, mas todo esse capítulo é palavra de Deus para as nossas vidas. Abra sua Bíblia, ou ouça com atenção. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 diz assim: Pois tu, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Eu quero falar com você hoje a respeito da graça. Essa graça maravilhosa. O apóstolo Paulo, ele compartilha com seu filho na fé, Timóteo. Timóteo, até onde nós sabemos, iniciou o seu ministério pastoral ali ao lado de Paulo, aprendeu com Paulo, ele foi um discípulo do apóstolo Paulo e ele foi enviado pelo próprio apóstolo para a cidade de Éfeso e ali ele pastoreava aquela cidade, pastoreava a igreja ali. E até onde nós sabemos também, Timóteo era um jovem, alguém novo, de idade, um rapaz. E o apóstolo Paulo o tratava como filho. E esse texto, ele chama Timóteo de filho. Mas se nós entendermos que esta palavra não é apenas a palavra de Paulo para Timóteo, mas é também a palavra de Deus para nós, se nós entendermos que Paulo aqui, ele foi usado por Deus, através do Espírito Santo, para escrever a seu filho, na fé, Timóteo, se nós entendermos que foi inspiração de Deus, nós podemos entender que essa palavra é para mim e é para você. Então, eu entendo que esse texto, ele não serviu apenas para Timóteo. Eu fico imaginando como foi bom para Timóteo ler essas palavras de Paulo. Alguém o chamando de filho, alguém dando força, alguém ajudando no seu ministério. Mas essa palavra, ela é para mim e para você também. Hoje, Deus fala para mim, Deus fala para você e te chama de filho, e nos chama de filho. E o conselho da palavra de Deus para nós nesta manhã é o mesmo conselho que o apóstolo Paulo dá a seu filho na fé. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Bem, então nós já entendemos que essa palavra é para você. Essa palavra é para nós. Então você já entendeu nesta manhã que o Pai Celestial te chama de filho. A Bíblia diz que todos quantos receberam a Jesus, foi-lhe dado o direito de ser chamado filho de Deus. E você é um filho de Deus. E o Pai Celestial está te dizendo nesta manhã: filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Pois bem, graça. Infelizmente, essa palavra graça, ela tem tomado alguns direcionamentos contrários do que a palavra de Deus nos ensina. Muitas pessoas vão entender que a graça de Deus é um aval para nós vivermos da maneira que vivíamos antigamente, melhor dizendo. Muitas pessoas vão interpretar a graça de Deus como um fator de isenção
de seguir qualquer regra, qualquer doutrina bíblica, qualquer doutrina divina. Mas a graça de Deus não é isso. A Bíblia diz, a Bíblia nos ensina, o próprio apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós vivíamos uma situação pecaminosa. Nós vivíamos uma situação terrível, afastado, sem ter direito à presença de Deus nas nossas vidas. A glória de Deus era algo que para nós não existia mais. A glória de Deus era algo que não nos atingia mais. Mas chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho Jesus. E este seu Filho morreu por nós. Deu a sua vida por nós, derramou o seu sangue por nós. Por quê? Porque, como diz a palavra do Senhor, Deus nos amou de tal maneira, Deus nos amou de maneira tal, que enviou o seu Filho. Então nós entendemos que a graça de Deus, que está explícita em Jesus, ela não é um aval para nós não vivermos dissolutamente. Segundo o apóstolo Paulo, para Timóteo, ele vai aconselhar Timóteo a estar sempre ligado na graça de Jesus. Quero que você preste bastante atenção nessa palavra, fortifica-te. O conselho do apóstolo Paulo para aquele menino, para aquele jovem, uma criança praticamente no ministério, o conselho do apóstolo Paulo era para que ele se fortificasse a cada dia na graça. Agora preste atenção em outra colocação, na graça que está em Cristo Jesus. Graça verdadeira, graça salvadora, graça remidora, nós só encontramos em Cristo Jesus. Nós não encontramos graça em obras, nós não encontramos graça em outro ser humano, em outra pessoa. Nós só encontramos a verdadeira graça em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo coloca aqui uma situação de que seu filho na fé, Timóteo, deveria a cada dia se fortalecer na graça. A palavra fortifica-te, ela tem a sua raiz no grego, da mesma palavra do dínamos, né, que nós traduzimos como dínamos, como poder, força, né, dúnamos no grego. E essa palavra indica que é uma força explosiva, uma força incontrolável, no sentido de que não há barreiras, que pode destruir as barreiras, no nosso caso, a barreira do mal. O apóstolo Paulo diz para Timóteo, para ele se fortalecer, para ele ganhar esse poder, para ele alcançar o poder através da graça. Meu amado, a graça de Deus se revelou salvadora a todos os homens. A graça de Deus é a condição de Deus olhar para mim, Deus olhar para você, Deus olhar para nós, e mesmo nós estando cheios de pecados, falhas, mesmo assim Ele olha para nós e nos ama, nos amou. E movido por esse amor que é de Deus, a Bíblia diz que Deus é amor, por isso quem não ama não conhece a Deus. Movido por esse amor, Deus arquiteta um plano de salvação. O apóstolo Paulo está dizendo que Timóteo só venceria as lutas do seu dia a dia, só venceria as lutas no seu ministério, se ele tivesse uma certeza em seu coração. A graça de Jesus estava com ele. A graça de Jesus era com ele. A graça de Deus é algo maravilhoso. Nós não podemos, em hipótese alguma, pegar a graça de Deus e barateá-la. Nós não podemos pegar a graça de Deus e tomá-la como se fosse algo que não custou nada. Não custou para mim, não custou para você, mas custou para Cristo. Por isso a graça de Deus em Cristo Jesus teve um preço muito alto, que eu nunca conseguiria pagar, que você nunca conseguiria pagar. Mas Jesus fez isso por amor, entregou a sua vida por amor. Então nós não podemos pegar a graça e colocarmos a graça como se ela fosse aqui uma desculpa para nós cometermos todos os tipos de pecados, todos os tipos de injustiça. A graça de Deus fortalece,
Como a graça de Deus fortalece? Talvez você esteja perguntando, pastor, eu não estou entendendo ainda. Se a graça não nos dá direito de errar e eu erro todos os dias, se a graça não dá direito de eu cometer falhas e eu sou falho. O caso é o seguinte, a graça de Deus diz para nós, diz a mim, diz a você todos os dias, filho meu, vem, levanta, eu estou contigo. Você caiu, você errou, mas eu estou contigo. Esta é a grande promoção de Deus para o ser humano. Promover o ser humano de pecador e falho para um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. A graça de Deus nos fortalece porque a cada vez que nós erramos, a cada vez que nós pecamos, mas dobramos os nossos joelhos e pedimos sinceramente perdão a Deus das nossas falhas, dos nossos pecados, o Senhor Jesus, como diz a sua palavra, que está à destra do Pai, intercede por nós. É por isso que quando nós pedimos perdão a Deus, quando nós oramos a Deus, pedindo perdão dos nossos pecados, nós fazemos isso em nome de Jesus. Porque é Ele que intercede por nós. É Ele que está ao lado do Pai como advogado para nos perdoar. Então o apóstolo Paulo orienta a Timóteo a se fortalecer na graça. Por que fortificar? Porque todos nós que ingressamos na carreira cristã precisamos progredir. Talvez você tenha aí alguns anos de carreira cristã, talvez você já vivenciou, já viveu vários anos na presença de Deus, sendo fiel a Deus, congregando, e hoje você esteja afastado. Fortaleça-se, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Todos os dias, todos os momentos, todas as horas, é oportuna para nós nos levantarmos, estender as nossas mãos aos céus e fazermos como o filho pródigo fez. Jesus nos contando essa parábola do filho pródigo, que é contada, que é cantada, que é encenada no mundo inteiro, do filho que abandona o lar do pai, levando consigo toda a sua herança, todos os benefícios que o pai poderia, a casa do pai oferecia, ele leva para uma vida dissoluta, uma vida de pecado. Esse rapaz, segundo Jesus, ele gasta tudo o que ele tem em bebida, amizades, falsas amizades, mulheres, noitadas, e de repente ele se encontra vazio de tudo. De repente ele se encontra só. O seu dinheiro havia acabado, a sua alegria havia acabado, os seus amigos, que nunca foram amigos, na verdade, haviam sumido. Mas o pai estava lá. O texto diz que o pai estava à beira do caminho. E aquele rapaz, aquele jovem, distante do seu lar, sai à procura de um trabalho, sai à procura de um meio de sobrevivência, se encontra numa situação de total humilhação, pois é isso que o inimigo faz conosco, é isso que o mundo faz conosco, tira todas as nossas forças, tira toda a nossa alegria, tira todo o nosso prazer. E a nossa tendência é procurar prazer em todos os lugares, não encontrarmos em nenhum. E aquele rapaz chegou a uma situação tão grave, tão constrangedora, ao ponto dele se empregar, oferecer o seu trabalho, uma criação de porcos, no lugar onde se criava porcos, e ao ponto dele desejar se alimentar com alimento, com a alimentação dos porcos. Mas num certo momento, ele olha para dentro de si mesmo e fala: o que eu estou fazendo? Na casa do meu pai, da onde eu saí, até o mais simples empregado tem pão com fartura. E eu aqui passando necessidade. Vou voltar, vou me levantar, vou voltar, vou pedir perdão ao meu pai. E ele se levanta, ele volta, e quando, para sua surpresa, ele se aproxima da sua casa, ele vê que o seu pai vem ao seu encontro. O pai já estava à beira do caminho. O pai todos os dias sentava-se
talvez na varanda da sua casa, no portão, na esperança de que o filho voltasse. E chegou o dia que o filho voltou. E o pai foi correndo, abraçando, lançou em seu pescoço, deu um novo anel, deu-lhe uma nova sandália, novo vestido, mandou preparar um boi cevado, fez uma festa, porque o pai estava à sua espera. A graça de Deus fortalece, porque se nós confiarmos nessa graça, nós teremos a certeza que a cada dia o Pai está à beira do caminho nos esperando. Talvez você esteja envergonhado, talvez você esteja triste, sem coragem de voltar para a casa do Pai, sem coragem de voltar para Deus. Tenha certeza, saiba de uma coisa, o Pai está sempre à sua espera. Coloque-se a caminho da casa do Pai. Isto é graça de Deus. O apóstolo Paulo estava dizendo isso para Timóteo. Timóteo, nesse lugar aí que você está, nessa Éfeso, toda pomposa, cheia de homens e mulheres, cheios de si, cuidado para não pecar, cuidado para não cair. Se você ler a sequência do texto, você vai entender isso. Mas o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Você precisa dela todo dia. Você precisa dessa graça salvadora, remidora todos os dias. É ela que vai te fortalecer. A graça de Deus é esse caminho que nos leva ao Pai. E sempre à beira desse caminho, o Pai está à nossa espera. Meu querido, minha querida, não espere mais. Hoje é o dia de você se colocar de volta ao caminho. Se coloque nesse caminho de retorno. Converta a sua vida, faça uma conversão na sua vida e volte. E você vai ver, você vai sentir o Pai te esperando, o abraço do Pai. Sandálias novas, vestidos novos, anel novo, boa comida. O Pai tem tudo isso para te oferecer. Então fortaleça-te, fortifica-te nessa graça. Se você está sem força, se você está sem coragem, fortaleça-te, fortifica-te nessa graça. Permita que haja uma explosão dentro de você. Permita que haja algo que seja maior, mais forte do que esse problema, do que essa situação que você está vivendo. E isso vai te levar na presença do Pai. Nesse momento eu quero orar com você. Quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Que essa graça maravilhosa que se fez, que se revelou salvadora para todos os homens, possa te alcançar a cada dia na sua vida. Feche os seus olhos e oremos. Senhor Deus, Pai que estás nos céus, como é bom falar da Tua graça, Senhor. Como é bom falar do Teu perdão, pois isto é algo verdadeiro nas nossas vidas. Senhor amado, neste momento eu oro a Ti, Senhor, em nome de Jesus, por cada vida que está nos assistindo nesta manhã, Senhor. Meu Deus, por aquele que está afastado, por aquele que está sofrendo, meu Deus querido, tudo aquilo que o mundo, meu Deus, tem implantado, tem colocado ou tem tirado do seu ser, do seu coração. Pai, que a Tua graça se manifeste salvadora na vida desses seus filhos. Meu Deus querido, aceita, ó Pai, este que neste momento, ou esta que neste momento está com o coração aberto diante de Ti, Senhor. Está pedindo perdão, está querendo voltar, ó Pai. Aceita, meu Deus querido, este rapaz, essa moça, esse irmão, essa irmã. Meu Deus, e conceda a eles, ó meu Deus querido, todos os benefícios dessa graça poderosa. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus toda e qualquer ação maligna que porventura queira impedir o retorno desse filho, desta filha, para o caminho da casa do Pai. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e consolações do Espírito Santo seja com cada um dos Teus filhos, Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Que Deus nessa manhã possa ter falado ao seu coração. Não despreze essa graça. Não despreze esse amor. Antes, fortaleça-te, fortifica-te nessa graça que há em Cristo Jesus. Nós vamos ficando por aqui. Esteja em uma das nossas igrejas, compartilhando conosco dessa graça poderosa.
Ao final desse programa, você pode anotar o endereço mais próximo da sua casa, de uma de nossas igrejas. Que Deus abençoe a você, que Deus guarde a sua vida, guarde o seu caminho, em nome do Senhor Jesus, e viva esta promessa maravilhosa. Amém. Fiquem com Deus.